Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu vou ler em Apocalipse, lá no final da Bíblia, né? Um livro bem pequeno, mas tem várias informações boas, né? Avisando sobre uma condenação futura, que vai acontecer futuramente. E como eu e o irmão Alex, a gente anda ultimamente falando sobre as igrejas, né? As igrejas estão fazendo as obras, não de Deus, mas do diabo, né? Porque não fazem o que Deus querem, elas acham que sabem, né? Que estão certas, né? Mas ao mesmo tempo, elas sabem que não está agradando a Deus, né? Por quê? Eu estou expulsando demônio, né? A igreja está cheia de amor para Deus, Ele não vai se importar se eu fizer alguma coisinha errada, não. Ele vai deixar passar. Mas estão enganados, né? Porque Deus, né, ele cobra as coisas que a gente faz. Então, assim, cada um vai ser condenado segundo as suas obras, né? E daí falam, vocês estão pregando para a igreja, né? Que a gente não prega só para a igreja, a gente prega para pastores, para igrejas, né, para imagens, para pessoas que estão no mundo, várias coisas, né? Doutrinas também. Mas o que me chama muita atenção é que as igrejas, né, sabem a palavra de Deus, eles leem a palavra de Deus e não querem se arrepender, não acreditam, né, que estão errados, né? Mesmo vendo assim que estão errados, eles não querem saber. Então ficam muitas vezes injuriadas, né? Muitas vezes até pragueja a gente, quer fazer maldades, né? Conta mentiras e várias outras coisas. E daí a gente está pregando que Deus, aqui é uma prova, né? Que Deus, Ele pediu para Jeremias ir para a igreja. Vai lá na igreja e prega, que eles falam lá que eles estão errados, para eles mudar para o caminho certo, né? Para se arrepender dos seus maus atos. Mas o povo estava lá na igreja, né? Estava lá buscando o nome do Senhor, e o Senhor pediu para Jeremias ir lá e falar que eles estão errados. Não está ali, mas no caso está ali orando, né? Eles estavam ali, mas estavam no caminho errado. Então para Deus não adiantava de nada aquele choro, né? Aqueles prantos lá, aquela puladeira, aquelas coisas, jejum, sofrimento. Não adiantava de nada para Deus. Por quê? Aquelas festas, né, também. Porque estavam no caminho errado, estavam desagradando a Deus, né? Então Deus pedia para Jeremias ir lá, né, no templo, falar da palavra dele. Jesus também pregou dentro do templo, né? E todos os profetas, alguns entraram, alguns falaram, né, sobre os falsos profetas e outras coisas. Então, assim, para Deus, o pior pecado, né, aquele que você peca sabendo que está errado. E a igreja, ao saber de toda a lei de Deus, né, de todas as coisas, ainda fazem coisas que para Deus é errada. Então, é assim, a condenação, né? Não vai ser arrebatado a igreja e o pastor e as ovelhas que estão indo por um caminho totalmente diferente daquele que Deus pede. Então aqui, né, tipo assim, aqui mais uma prova, né, que Deus, Ele prega assim para as igrejas também, né? Os pastores falam, por que você não vai pregar para um drogado, né, para uma pessoa do mundo que está precisando? A igreja, ela tem que estar preparada para receber esse tipo de coisa, né? E Deus fala assim, vá primeiro às minhas ovelhas perdidas, né? As ovelhas perdidas, né? Os pastores, eles apacentam as ovelhas, né? E as ovelhas perdidas, a pessoa tem que ir lá e buscar para o rebanho onde estão as outras, né? Então as ovelhas perdidas são as pessoas que estão na igreja, estão achando que estão salvas e na verdade não estão desagradando a Deus. Então a gente fala aqui que é muitos erros nas igrejas, são vendas, são abominações. O diabo muitas vezes está nas igrejas, várias igrejas, né, fazendo um teatrinho, se manifestando, para as pessoas verem que elas estão indo para o lugar certo, ou seja, para o diabo, né, para o inferno. E na verdade elas não estão. E Deus fala, cuidado com os falsos profetas, Jeremias, né, e outros profetas, o próprio Jesus, né, o próprio Deus, o Espírito de Deus que estava em Jesus, foi na igreja, né? E quem matou Jesus foi as pessoas que se diziam pessoas importantes da palavra de Deus, né? Como hoje diz, né? Os pastores, as pessoas que se diziam
como é que pode dizer? Os donos da lei, né, de Deus. Era tipo o guardião da palavra de Deus. E mandaram matar Jesus, né? Entregaram, porque estava falando coisa que para o povo eles achavam muito escandaloso, né? Que as coisas que ele estava fazendo para eles, aos olhos deles, não era legal, adequado, né? Então aqui a gente Deus também falou aqui em Apocalipse, mandou uma mensagem, né, para algumas igrejas, são 7 igrejas, né? Uma mensagem para que elas saiam do caminho errado. Lá em mensagem a Efésio, lá em Apocalipse 2:1, diz assim: mensagem a Efésio, né? Aqui, essas que eu vou ler, né? Várias coisas que Deus achou diferente aqui nessa primeira mensagem. Ao anjo da igreja de Efésio, escrevi: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras. Deus está falando para a igreja, né? Teu trabalho e tua paciência, né? Então aqui está elogiando, né? Não podeis suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não os são, e os achartes mentirosos. Nome e não mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome. Então você vê que aqui, né, que eles falam apóstolos e não os são. Muitas vezes hoje, muitos pastores querem se passar por apóstolos, né? A gente ligar na Igreja Universal também, aquelas pessoas vestidas com aquelas vestes também, querendo imitar o povo de Deus. Só que não são, né? A pessoa tem que nascer num lugar, crescer com as coisas para poder ser, ou pelo menos nascer, né? E daí eles querem imitar, né? Dizendo assim, eu sou judeu, né? E não é. Aí aqui Deus está falando também, né? E os que dizem apóstolos e não os são, e os achartes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome, e não desanimastes. Aqui ele até deu um elogio, né? Mas tenho contra ti. Então ele achou alguns erros, né? Que não ia levar à salvação. Mas tenho contra ti que o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependeste e retornastes às tuas primeiras obras. Então Deus pediu para ele voltar, né, no tempo, se arrepender como antigamente, para lembrar para ele quando ele estava caído e quando ele aceitou a palavra de Deus, né, e começou aquele primeiro amor, aquela coisa, aquela força, né, aquela fé, aquela vontade, aquela alegria, né, tudo certinho. Então Deus pediu para ele voltar para o primeiro amor, porque aquela situação que ele estava, para Deus não era do agrado dele, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependestes e tornastes as tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar. Caso não te arrependestes, né, que ele já está avisando. Então, quando ele voltar, se ele não tiver arrependido, se não arrependestes, mas isto tendes bem. Detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Então esse aqui é um vídeo número 1 que eu estou fazendo da primeira igreja, Efésio, né? A mensagem que Deus deu. Aqui ele viu, né, boas obras até, mas ele viu alguma coisa que não levaria a igreja a ser salva, né? Então Deus pediu para voltar, né, ao primeiro amor, né? Porque não estava aquela coisa para Deus, né? Então Deus pediu para ele se arrepender. Então ele estava fazendo alguma coisa de errado, né, a igreja, aos olhos de Deus. Deus não falou aqui, mas Deus pediu para se arrepender e para voltar às primeiras obras. Então para Deus estava errada, né?
estava sofrendo, né, até pelo nome dele, mas estava fazendo alguma coisa que para Deus não estava errada, que estava errada, né? Então, assim, mais uma prova aqui que Deus prova que a igreja também muitas vezes está errada e precisa se arrepender e voltar às primeiras obras, né? Então esse é o vídeo número 1, vou fazer até o 7, né, para ver se a gente encontra uma igreja que Deus, quantas Deus falou que estava errado e quantas Deus achou que estava boa para ele, né? Então deixa a palavra em tuas mãos, amém.